11h10 da manhã, estamos aqui. Na primeira tentativa, a gente teve um probleminha técnico, o Vinícius não conseguiu entrar lá. Cara, eu fico com a impressão que minha testa tá aumentando, parece que eu tô ficando careca, velho. É. Tem que tomar aquele remédio pra não ficar careca lá, que deixa a gente broxa, viu? Vina, então vamos lá. Viviane Paiva Veiga tá aqui com a gente, que alegria. Viviane que vai conversar com a gente aqui na próxima segunda-feira. Vamos falar sobre metas de sucesso. Hoje eu já vou divulgar a agenda da semana que vem, tá? Eu tô super animado. A Viviane tem uma maneira tão carinhosa, tão diferente, especial, espiritual de falar. Né? Quando ela fala com a gente consegue ter uma percepção de uma maneira tão leve, tão tranquila. E o papel do coach, das pessoas que precisam colocar o dedo na ferida, é muito difícil. Porque a gente tende a não querer aceitar aquilo que é contra a gente. Mas eu tenho certeza que a Viviane, tanto nas exposições que ela faz, quanto no trabalho que ela faz, ela consegue falar aquilo que você precisa ouvir, que você não quer ouvir, sem te agredir. Não perca esse bate-papo na segunda-feira. Vini entrou aqui. Hoje nós vamos conversar sobre gestão de pessoas, como formar um time que marca agora ter certo. Como eu disse, esse momento para mim, dessa conexão ao vivo, é o momento mais tenso desse nosso bate-papo, que eu sempre fico com a sensação que alguma coisa pode dar errado. E já aconteceu de dar mais ou menos errado, mas no final das contas dá certo, a gente conseguir conversar. Vamos tentar aqui mais uma vez, estou conectando o Vina. O Vina que eu tive, como eu dizia, parece que vai dar pau de novo. Eu tive a honra e a alegria. Juliana, tá nos prestigiando. Ô Vina, eu já tô conectando ao vivo, já te chamei, você já aceitou, tá conectando. O Vina aqui, que eu tive a honra e a alegria de tê-lo como meu aluno. Vina que é formado em Direito, é advogado, é pós-graduado em Direito Desportivo e tem vasta experiência em gestão de pessoas, especialmente no que diz respeito a montar uma equipe campeã, tanto na área do desporto quanto na área não desportiva. Só que eu tô achando que esse bate-papo hoje não vai sair. Vinícius, tô aqui, não conectou online de novo. O Vinícius tem uma característica que eu falava que ele é muito parecido comigo. É interessante, a gente, hoje, nessa tecnologia moderna, a gente só se preocupa com a parte de cima, né? Eu tô de short aqui e bermuda. Juliana, vou falar do Cruzeiro hoje 2 vezes. Vamos falar do Cruzeiro meio-dia e 30 na Record Minas, no Balanço Geral. E às 17 horas vamos fazer uma live no Lê em Campo com o Andrei Kampf. E lá vamos debater de maneira mais profunda e com mais tempo, ao vivo, o caso Cruzeiro, a perda dos 6 pontos e aquilo que pode vir depois disso aí. Vini, vamos tentar mais uma vez? Se a gente não conseguir, depois a gente remarca. O Vinícius, como eu dizia, tem uma característica muito parecida com a minha, porque uma pessoa mais organizada, né, que não é uma característica minha e também sei que não é a dele, ela teria entrado antes, teria testado, teria tido a certeza que não teria nenhum tipo de problema técnico. E o Vinícius, tal como eu faria, como eu faço, ele deixou para entrar na hora. E aí, às vezes dá imprevisto e não dá para sanar. Vina, não tô conseguindo te aceitar. Agora deu. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, cara, aí a gente desmarca e remarca de novo. Porque já são 11h15. O Lê em Campo, Fernando, às 15 horas. Perdão, às 17 horas, o Lê em Campo. Vinícius, eu acho que eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Eu tô aqui. Pois é, você se vê na tela? Não, tá preto, tô achando estranho isso. Pois é, tá com problema. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar sem a sua imagem, Pode pra gente, ser. né, em respeito às pessoas que estão aqui Não, nos o assistindo. pessoal não Talvez vai fique... perder muito também. Vai, claro que vai. Talvez fique um pouco mais complicado para eles, né? Mas enfim, ainda que a gente faça um pouco mais curtinho, para não ficar cansativo. Vinícius, então vamos lá. Eu dizia que o Vinícius, gente, estamos com problemas técnicos, vocês vão ver só a mim, mas vai ter uma vozinha aí, um Gasparzinho falando, que é o Vinícius, que infelizmente a gente não vai conseguir vê-lo. Vinícius, vamos lá. A sua formação é jurídica, principalmente jurídica, então você é bacharel em Direito, advogado, e você também é especialista pós-graduado em Direito Esportivo. Quando que a gestão de pessoas entrou na sua vida? Vinícius? Vinícius?
Vamos tentar aceitar de novo, parece que ele caiu. Vamos tentar a última vez. Se não der, a gente desiste e fica para outra. Porque 11, 15 também fica ruim a gente ficar insistindo com um negócio que não... Acontece, né? Eu até vou tomar mais cuidado a partir de hoje, pedir ao pessoal para, caso nunca tenha feito live, testar antes. Porque para o pessoal que se programou e tal é ruim. Vamos tentar. Eu estou tentando te aceitar aqui, Vina. Peraí. Não deu. Não consegui te aceitar. Bom, uma hora ia acontecer, né? Infelizmente, não vamos conseguir fazer essa nossa live de hoje. Infelizmente, não vamos conseguir. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Aqui a esperança é a última que morre. Vina, eu não estou conseguindo nem te aceitar. Não estou conseguindo nem te aceitar. Infelizmente. Uma hora ia acontecer. Não. Fui eu que virei minha tela. Uma hora ia acontecer, né? Uma hora a gente ia ter dificuldade técnica. Vamos ver se eu consigo te chamar. Tô aguardando, vamos fazer. Vamos cruzar os dedinhos aqui, ver se vai conectar, se vai dar certo. Vamos lá. Tô aqui. Tô te ouvindo. Bom, então vamos lá. Vamos tentar, pelo menos no áudio. Aí se cair, a gente remarca e faz outro dia. Quando que a gestão de pessoas entrou na sua vida? Apesar de sua formação jurídica. Olha, Gugu, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra poder falar contigo. E hoje ter você como meu amigo, né? Foi meu professor, conheci à distância, depois tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E respondendo a sua pergunta desde cedo, né? Eu joguei futsal desde os meus 10 anos. Então eu aprendi desde cedo o quanto era importante você saber lidar com o grupo, né? Eu já passei, durante esses 10 anos que eu joguei, por grupos muito fracos, tecnicamente. Caiu. Não está segurando, não sei se é um problema no Instagram, se é um problema lá com o Vina. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai remarcar esse bate-papo depois, peço desculpa a vocês. Eu vou desconectar e vou conectar de novo. E aí, vou chamar aqui, se aparecer, porque a gente já percebeu que se não aparece o vídeo, o áudio não segura. Se não segurar mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar, eu vou conectar de novo, vou falar aí. Opa! Agora sim! Opa, então agora vai. Bom, vamos lá. Retomando. A honra é minha. Como eu falei aqui no início, eu acho que você estava tentando conectar. Eu te acho um cara super acima da média, de sensibilidade, de visão das coisas, de empatia, de pessoas. Você é um cara especial, iluminado. Então, para mim, que é uma alegria ser seu amigo, para mim, que é uma alegria estar fazendo esse bate-papo com você aqui. Espero que as pessoas não tenham desistido, tenham perseverado, que sirva de exemplo, a gente tem que perseverar para dar certo. Eu já estava aqui quase desistindo, e aí, aos 11 do segundo tempo, aos 47 do segundo tempo deu certo, que nem a defesa do Vitor contra o Tijuana. Pedro, você estava me dizendo que a gestão de pessoas entrou na sua vida como? A gestão de pessoas entrou na minha vida desde cedo, né? Como eu estava comentando contigo, eu joguei futsal desde os meus 10 anos. Então, eu aprendi desde cedo o valor do grupo. Eu estava comentando contigo que durante esses 10 anos que eu atuei, quase que praticamente no Paraná Clube, eu tive muitos grupos que eram muito fortes tecnicamente, mas não eram tão unidos. Eu tive grupos que eram fortes tecnicamente e eram fortes entre o grupo, mas a liderança era muito ruim, e eu fui compreendendo dentro disso e ajudando no grupo que cada pessoa reage de uma forma. Eu fui vendo que a liderança, ela dificilmente percebe que cada pessoa é um indivíduo singular. E com base nisso, que eu comecei a ajudar dentro do plantel a fazer aquele atleta que, por exemplo, não reagia bem a uma crítica, aceitar a crítica de uma forma diferente. Porque tem pessoas que, se você tratar de forma rude, ela parece um caramujo, ela se encolhe. Já outras pessoas, quando você trata dessa forma rude e ela se vê desafiada,
ela te dá a resposta. Só que a maioria dos técnicos que eu tinha, e capitães, eles tinham esse problema. Eles tratavam todo mundo igual. E eles queriam, assim, ser imparciais. E acabavam não sendo. Como porque, legal, uma vez eu tenho um amigo que ele tem uma distribuidora e um dia ele mostrava como é que tem que ser o trato. Então, foi um consultor lá, o consultor disse, olha, você tem que ter mais jeito com os seus funcionários, falar com jeitinho e tal. Aí ele, falou, peraí. Aí ele chamou um carregador, falou assim, ô fulano, por favor, você poderia pegar aquela caixa, pega com cuidado. Eu quero pra ele, puta, você acha que eu sou viado? Fala direito e tal. Então, realmente as pessoas têm né, o receptor tem forma diferente de receber a informação. Da onde que eu busco a sensibilidade para poder saber quem que eu trato de qual forma? E aí, aproveitando que eu chamei a palavra, a Juliana está comentando que o Vina não está aparecendo e que eu estou congelado. Falem pra gente, dê um feedback se vocês estão vendo a gente, se o áudio tá legal. Pra mim tá normal. Eu tô vendo o Vina perfeitamente, estou me vendo perfeitamente. Tá? Depois confirma isso pra gente aí. Então, como que eu consigo identificar que tipo de mensagem aquele receptor aguenta receber? Olha, você enquanto liderança, apesar de você ter toda a carga emocional em você ser realmente a pessoa mais cobrada, é muito interessante que você observe as pessoas. Você tem que ser um bom observador. Eu acredito que isso é só na tentativa e erro. Você trata a pessoa de um jeito, ela reage mal, opa, da próxima vez eu vou tentar de uma outra forma. Eu trato a pessoa de uma forma e ela reagiu bem, opa, é dessa forma que eu vou conseguir tirar 100% dessa pessoa. Eu acredito que é muito feeling, e para quem não tem feeling, porque tem muita gente que não tem, não é da pessoa. E é mais pragmática, mais racional. A pessoa que é mais racional, ela poderia utilizar o método da observação. Trate a pessoa de forma carinhosa. Se ela responder dessa forma, pô, você acha que eu sou viado? Não funciona com ela. Mas pode funcionar com a secretária. Claro, as pessoas são diferentes. Exato, não funciona com o carregador, mas funciona com a secretária. Então, é saber que cada pessoa é uma pessoa. E se você tratar essa pessoa de forma individualizada, provavelmente você vai conseguir vai maximizar o que essa pessoa tem a te oferecer. Tanto no ramo esportivo como no ramo corporativo. E às vezes, ainda que eu não tenha uma equipe, aí vamos falar de equipe lato sensu, né? Tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista desportivo, uma equipe de trabalho. Uma boa forma de gestão dessa equipe pode fazer com que pessoas tecnicamente medíocres, quando eu falo medíocres, medianas, tá? Não é pejorativo, medianas, obtenham um resultado top de linha? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que sim. O ser humano, ele é movido à emoção, 80%, 90%. A gente tem exemplos aí de grupos como Santo André, Copa do Brasil, Paulista, que eram grupos limitados e que através de uma injeção de ânimo e não digo nem só de ânimo, você demonstrar para aquela pessoa que é possível ela fazer algo que nem ela acredita, você pode sim fazer com que grupos medianos atinjam objetivos muito maiores, desde que você saiba fazer com que aquela pessoa, entre aspas, jogue por você. Você tem que, antes de tudo, entender o que move aquela pessoa. Tem muita pessoa que é movida pelo dinheiro. Isso, digamos, trazendo para o campo corporativo. Sempre quando a gente vai conversar, o pessoal fala assim, é dinheiro, é dinheiro. Tudo bem, esse é o ponto comum. Agora, e qual é a parte que move aquela pessoa? Eu queria um reconhecimento da minha família. Eu quero um reconhecimento na empresa. Eu quero ser querido por todos. Eu queria avançar, ganhar outro cargo. Você tem que saber o que move aquela pessoa
para que você possa, de fato, fazer com que uma pessoa mediana, com essa motivação, atinja objetivos Vá além. muito maiores. Exato, muito mais do que ela Aquela imagina até. pirâmide, acho que é a pirâmide de Maslow, algo, enfim, que ela aponta o que mais motiva, pegando, né, as pessoas como um todo. E aí eles até colocam o dinheiro, que é algo que a gente sempre imagina que está em primeiro lugar, mas eles colocam o dinheiro como terceiro ou quarto elemento. Muitas vezes o reconhecimento social é muito importante. A Juliana fez uma pergunta interessantíssima aqui, porque há pessoas que são extremamente reativas. Maslow. Obrigado, Juliana. Há pessoas que são extremamente reativas. Quer dizer, ao menor sinal de contraponto ou de divergência, ela parte para cima, né? Ela responde com agressividade e tal. Então, qual que é a melhor maneira de dar um feedback, de fazer um acompanhamento dia a dia com os retornos necessários, positivos e negativos, para uma pessoa que é muito reativa? Como é que a gente consegue cortar essa reação agressiva? Como é que a gente consegue chegar ao interior dessa pessoa sem um conflito? Olha, eu acho que antes de tudo você precisa exercer sua liderança. E a liderança, ela tem que ser, ela é exercida de algumas maneiras e muitas vezes a forma que você está exercendo essa liderança é o que está fazendo essa pessoa ser reativa. Pois é, e o exercício dessa liderança porque ser líder é uma tarefa tanto quanto difícil. E o líder, eu acredito que no exercício dessa liderança é necessário uma certa legitimidade também. Né? Acho que o liderado tem que ver naquela pessoa como alguém capaz de liderar, de tocar, de conduzir, de ingerir. Né? Existem... Então, pois não, desculpe. Não, que dá um delay, às vezes a gente se perde. Vamos lá. Existem vários tipos de liderança e o que você está dizendo eu acho bem interessante, porque alguma dessas lideranças não legitima o líder e faz com que essa pessoa bata de frente. Por quê? Porque muitas vezes ela se acha superior ao líder, muitas vezes ela não reconhece essa liderança que você bem disse. E especialmente quando a pessoa ela exerce a liderança pelo poder, ela tem uma grande dificuldade em conseguir esse feedback. Né? É interessante, eu quando tive a oportunidade, eu exerci a minha liderança pelo exemplo. Eu chegava antes, eu fazia toda e qualquer tarefa. Quando eu fui gerente do Sirene, que é um bar aqui de Curitiba, inclusive tem aí em BH, eu lembro de um episódio que foi muito marcante, que uma pessoa vomitou no banheiro. E eu fui lá e limpei. E voltei e o meu colaborador olhou para mim e falou assim, o que você foi fazer? Eu fui limpar o vômito no banheiro. Mas você é o gerente. Eu falei, e daí? Então, a partir desse momento, aquela pessoa olhou para mim e falou assim, ele é igual a mim, ele não está exercendo um poder sobre mim, então o que ele me pede é realmente quando ele precisa. E não para ele ficar folgado. Então, essas pessoas reativas, normalmente, elas precisam te enxergar como líder e você precisa de um processo diário de feedback para entender qual a melhor forma de você tratar essa pessoa. Exemplo, lá no próprio, digo de novo, lá no Sirene, eu tinha uma pessoa muito reativa. A minha chefe de cozinha era muito reativa porque ela estava mais tempo no bar, ela achava que sabia muito mais do que eu. E um dia ela falou para mim, como é que eu vou te escutar se você não sabe nem fritar? Falei, beleza. No outro dia que eu tava, me vesti de cozinheiro, fui lá e falei, agora você me ensina. Ela falou, por quê? Eu falei, se é esse o motivo que você não me escuta, então eu vou aprender para você poder me escutar. A partir daquele dia, baixou, começou a me escutar. Começou a entender que eu não estava ali para determinar ou para fazer algo ruim para ela. Que tudo o que eu fazia e tudo o que eu trazia era para o bem coletivo dos funcionários e do estabelecimento. E mostrei para eles que quando você faz um bom trabalho, quando você enxerga onde você pode chegar, você consegue dar mais do que você está dando. E essa pessoa reativa começou a ser menos reativa e entender que o objetivo comum era a gente bater meta.
era a gente ser o melhor franquia, melhor bar de todos. Hoje fala-se muito em comunicação positiva e comunicação negativa. É possível dizer a mesma coisa, ou seja, atingir o mesmo objetivo, né, o emissor com o seu receptor, das maneiras mais diversas. Essa pessoa reativa, talvez uma postura mais positiva, porque realmente é muito complicado. Eu não me considero um cara reativo, mas dependendo da maneira que me diz, que as coisas são medidas, eu posso me transformar numa pessoa reativa, né? E aí, eu emendo uma outra pergunta que a Juliana destacou aqui, para o bom líder é importante o líder ter consciência do tipo de líder que ele é, ou é possível, e aí ele aceitar isso e tocar a sua liderança corporativa apesar de, ou é possível que o líder, inclusive possível e aconselhável, né, inclusive, que o líder ele consiga ter uma maleabilidade de perfil de acordo com cada um ali dos membros da sua equipe? Eu acredito que o líder que conseguir ter essa maleabilidade, ele vai conseguir potencializar e maximizar muito dos seus colaboradores. Porque como a gente começou a conversa, cada pessoa é um conjunto de emoções. Você reage de uma forma a tal situação porque você é um conjunto de emoções. A partir do momento que eu fale A para você, que te lembre algo ruim, você vai reagir da forma errada. Não porque eu tratei de A, de B, de C, mas porque você já tem esse seu perfil. E eu tenho que entender que se eu vejo potencial, e aí é interessante, se eu vejo potencial em você, porque também não adianta você ficar querendo fazer aquele cara muito que é reativo, não adianta. Se você olhar para ele e falar assim, não, esse cara não vai me dar retorno. Não adianta você ficar se desgastando, né? No mundo corporativo, no mundo desportivo, você tem que olhar e pensar, o Gu, ele vai me dar retorno? Ele é um cara que tem potencial? Tem. Ele me ajuda aonde? Nisso, ele é muito bom nisso. Então, eu vou conversar com ele e saber atingir, saber chegar nele, saber dizer a ele o A, sem que ele reaja porque o A, da forma que eu disse, da outra forma, relembrou ele de alguma emoção negativa. Então, eu vejo que, e fazia muito isso, e sempre que posso, faço muito isso, é tratar cada pessoa de uma forma. Eu trato a minha mãe de uma forma, eu trato meu pai de uma forma, eu trato meu irmão de uma forma, minha mulher, meus amigos. Eu sei o que eu posso falar para A, para B e para C. Por quê? Porque eu conheço aquela pessoa. Não é que eu sou um cara... não é que eu sou um cara mascarado de várias personalidades. Não. Eu simplesmente observo e trato a pessoa da melhor forma ou da forma que eu sei que ela gosta. Os gregos, com a história do persona, eles têm aquela figura, tinham, né, aquela figura de linguagem das máscaras, e daí por isso que vem as personagens, né? E os gregos entendiam que nós, seres humanos, representamos personagens diferentes ao longo da vida, ao longo do dia, de acordo com quem estamos interagindo. E, naturalmente, isso é até interessante, porque eu tenho dificuldade nisso. Eu, às vezes, sou muito a mesma coisa com todo mundo, e às vezes eu não estou preparado. Então, eu mando foto de minha pelada no grupo nosso de amigos, e às vezes eu mando no grupo da família, porque eu não estou em grupo nenhum de família. Né? É difícil, às vezes, separar essas coisas, mas é importante a gente conseguir fazer esse encarte e esse descarte de máscaras, de modos de agir ao longo do dia. E aí, qual que é a grande importância do relacionamento interpessoal dentro de uma corporação? Ou no mundo corporativo? Eu digo o seguinte, eu tive a oportunidade, deixando bem claro aqui, que todo o meu conhecimento é empírico, né? Eu pouco estudei sobre, e muito do que eu faço realmente foi um conhecimento de 10, agora mais 20 anos de forma empírica, e sempre está dentro de grupos. E isso me fez acreditar
e me fez aplicar dentro desse bar tudo que eu entendia como forma de você criar um grupo campeão. Explico. Quando eu entrei no bar, a minha equipe, ela tinha uma pessoa a menos. A minha equipe tinha um rapaz de 18 anos, que o pessoal do bar não acreditava muito. E minha equipe tinha um haitiano e uma pessoa que já estava há mais tempo. Eu entrei Quantas pessoas tinha na sua equipe? 4. 4 comigo. São 3, 4 comigo. Todas as outras equipes de franquia tinham 5. Então é correto dizer que você trabalhava de 4. De 4 pessoas. Exatamente. E com o haitiano atrás. E com o haitiano atrás. E eu comecei a ver que, cara, eu tinha que fazer alguma coisa para suprir aquela quinta pessoa. E o que eu podia fazer para que as pessoas que estavam comigo pudessem dar um pouquinho mais para que a gente não precisasse dessa quinta pessoa e pudesse mostrar para os donos e para os franqueados que era possível sim você tocar com 4 pessoas e só trazer uma quinta pessoa em momentos de muita rotatividade. Movimento. Isso. O que eu fiz? Eu criei dentro daquele grupo um instinto familiar, um grupo, um coletivo. Falei, olha aqui, a gente tá junto, a gente trabalha junto, a gente tem um objetivo comum. Então, eu vou correr por você, você corre por mim, você corre por ela, ele corre por ele. E aí o que aconteceu? Eu comecei a criar dentro dessa equipe uma relação que não existia. Só para você ter uma ideia de faixa de idade. Tinha um de 18, uma de 30 e um de 25. Então, faixas bem esparsas, com dificuldade, às vezes até de gerações é um tanto complicado. Depois até Exato. a gente vai falar mais disso. Existia isso no bar. Mas o que eu fiz? Eu fui criando o quê? O mais novo, 18. Não, nós temos que ajudar ele é mais novo. Às vezes ele chega atrasado, chega, mas ele é importante para mim. Mostrava para ele, falou, não faça mais, mas você é importante para mim. Daí quando ele ia lá, o outro já falava, cara, não pode fazer isso. O Vina é gente boa com a gente, o Vina ajuda a gente pra caramba, vamos correr por ele. Aí comecei a criar, dentro da minha equipe, uma relação interpessoal que não existia. E que não existia com a equipe anterior. E me fala do resultado. Qual foi o resultado que você obteve? E aí eu tô entendendo que a sua forma de fazer essa gestão foi até meio estilo Filipão. Vamos montar aqui uma grande família, vamos respeitar, até a Juliana está falando da diversidade ali, vamos respeitar a diversidade de cada um, e aí vamos buscar um resultado comum. O Vinícius, que vai ser o seu xará, né, que vai... Morrone, não é Marrone, Morrone, quase que eu falei Marrone, ele ia brigar comigo. O Vinícius Morrone, ele que vai conversar com a gente aqui na próxima segunda-feira, à tarde, eu converso de manhã com a Vivi, e à noite e à tarde com o Vinícius. Ele comenta, ele até cita o Steve Jobs e tal, mas ele comenta que o grande líder também muitas vezes passa pela montagem das peças. No seu caso, você não teve a oportunidade de montar as peças. Você recebeu o time pronto. E aí você monta aquela grande família e qual que é o resultado que você alcança? Da onde que vocês partiram e aonde vocês conseguem chegar? Nós partimos de uma situação em que a nossa sede, né, o local, estava a ponto de falir. Fazia um faturamento bem abaixo do normal. Com 2 dias ali, eu conversei com o pessoal que existia uma possibilidade da antiga equipe estar até passando a mão nos valores, né, furtando o estabelecimento. E no último mês que eu estive no bar, a gente bateu a maior meta de vendas de todos os estabelecimentos. De toda a franquia? Então de toda a franquia, até então, né? Então nós saímos de um local completamente deficitário, já estavam pensando em fechar, inclusive, para uma das franquias mais rentáveis para uma das
mais rentáveis franquias da loja, né? De todas. Saímos de lá mesmo Então com saiu um da a quase menos. falência para o topo da pirâmide. Eram quantos bares franqueados, Vinícius? Ah, hoje tem bastante. Na época já estava uma expansão grande, 10, mas 15, 20, hoje, 30, por aí, 600, deve ter uns 10. Deve ter uns 10. Uns espalhados pelo 10. E a Brasil, gente... inclusive um em BH. Isso. Tem aí em BH, sim. A Juliana pergunta E pra gente, e é uma pergunta bem interessante, até que ponto a diversidade na equipe é importante? Então, até que ponto é bom eu ter uma equipe muito heterogênea, pessoas diferentes, idades diferentes, perfis diferentes, ou até que ponto que é melhor eu ter uma equipe muito homogênea, pessoas da mesma idade, muito parecidas? Como é que você vê a importância ou os problemas de uma equipe muito heterogênea? eu devolvo a pergunta e pergunto a ela, qual o tipo de liderança você tem? Dependendo do tipo de liderança, você vai poder maximizar um grupo heterogêneo ou um grupo homogêneo. Se você conseguir ser um líder que como a gente comentou aqui, que consegue individualizar cada conduta ou cada pessoa, tratar ela de forma personalíssima, é muito melhor você ter um grupo heterogêneo, pois você vai ter uma quantidade de informação muito maior, você vai ter uma quantidade de experiências muito maior, e isso é muito interessante, especialmente na resolução de conflitos. Agora, se você for um líder com uma baixa capacidade de gestão de pessoas, é melhor que você tenha um grupo homogêneo. Por quê? Uma vez que você consiga e você aprenda a lidar com um, você lidou com todos. Então, é muito mais fácil você lidar com um grupo homogêneo, porque fez uma vez, fez duas, fez três, tá cheia a quarta, é aqui que funciona. Então, você conseguiu lidar com o grupo. O Diego está perguntando que é muito legal. Ego é um grande problema, né? O ego, que é um termo do latim, que significa eu, né? Tanto é que a gente tem o alter ego, que é o outro eu. O ego é muito difícil. A gente é de uma área, né, área jurídica, extremamente vaidosa. Eu me perco muito na vaidade. Eu acho que apesar da gula, da luxúria, de outros pecados capitais, eu vejo a vaidade como o meu pecado capital mais difícil de lidar. Como é que a gente lida com o ego na equipe? Com o cara com o ego muito inflado, que é eu. Como é que a gente dá uma quebrada nesse cara, sendo o cara bom, necessário, para não perder ele da equipe? E aí eu já te emendo uma outra pergunta. Uma liderança positiva, a gente está vendo as vantagens dela. E uma liderança negativa? Como é que ela pode destruir um grupo? Vamos lá, Gu. A parte do ego, eu acredito que uma das situações que você vai quebrando o ego da pessoa é fazendo com que essa pessoa se sinta parte de um todo. Como? Eu fazia um exercício semanal de feedback em que eu pegava toda a minha equipe e falava: fale uma coisa positiva de fulano, fale uma coisa negativa de fulano. E ao final de toda a conversa, eu escolhia um deles e falava: você foi o melhor essa semana porque você fez isso, isso, isso. Você foi o pior. Você não. Nós erramos, elogiava individual, o erro era coletivo. Eu nunca apontava erro para um. Quando precisava, chamava de canto e falava com a pessoa, mas nunca apontava um erro individual no coletivo. Então, eu acredito que esse feedback semanal ou mensal, fazendo com que a pessoa que tem um ego inflado se sinta parte de um todo, vai fazer com que ela comece a olhar para o lado e comece a entender que o eu dela é menor que o nós. Entendeu? Foi o que eu tive que fazer com a moça, com a nossa cozinheira. Tive que demonstrar para ela que a briga entre nós dois era ruim para ela, para mim e para todo mundo. Que eu precisava dela, que eu achava ela uma baita de uma cozinheira, a melhor. Falei: olha, você é a melhor que tem e eu sou muito feliz por isso. Mas você precisa entender que hoje quem está à frente da operação sou eu. Isso não quer dizer que eu sou melhor que você. Isso não quer dizer que eu sei mais que você na cozinha. Não. Isso só quer dizer
que se for para alguém, desculpa a palavra, se for para alguém se fuder, você é eu, não vai ser você, olha que coisa boa. E ela começou a entender isso. E o ego dela, do eu, foi começando a virar em nós. Ela começou a olhar mais para a equipe, ela parou de começar a bater na equipe pelo eu sei, eu faço, eu consigo. Porque quando ela errava, quando os outros erravam, ela dava porrada. Quando ela errava, eu falava, não, gente, vamos aí, vamos aí. Quando ela errava, porrada. Aí ela começou a ficar, peraí, por que eu tô dando porrada e na hora que eu erro, o pessoal vem e me ajuda? A gente foi desconstruindo aquilo. Tem pessoas que realmente parece ter um prazer quase que mórbido em apontar o erro dos outros, por menor que seja. A Juliana está dizendo que ela enxerga, né, na equipe que ela lidera, ela vê a diversidade com pontos positivos. E o Vini Loureiro, o Vini Bruno Marrone, ele fala que depende muito da atividade do público que você quer atender. Dependendo da atividade, uma equipe homogênea é melhor. Dependendo da atividade, uma equipe heterogênea é melhor. O Diego nos pergunta como que um garoto de 17, 18 anos, como que ele, conseguindo, já tendo aí uma fortuna de salário, de tudo, se ele já alcançou, né? Aí vamos pegar até o caso do Neymar, vamos voltar para o futebol. O Neymar, do ponto de vista pessoal, né? Vamos tirar o profissional, ele conquistou financeiramente tudo na vida, comeu quem ele quis, ou quase quem ele quis, faz nas festas que ele quer, ele é famoso, etc, etc, etc. Como buscar motivação para buscar algum lado profissional? O Neymar, que ele desponta como um craque, do nível de craques que já tivemos, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário, até vou citar outros que eu não acho tão craques assim, mas que vocês amam, Zico, Reinaldo, não posso falar mal do Zico. Falcão, eu não posso. Falcão e tal. Será que para o Neymar, ou para pessoas na situação do Neymar, falta motivação de no profissional buscar algo mais, já que ele conseguiu muita coisa? Aí o Diego está até completando, né? Ele está falando do Vinícius Júnior e do Adriano Imperador também. O Adriano Imperador teve a joelho diferente. Eu acho que o Adriano Imperador, profissionalmente, ele foi foda. Ele tinha cacife para ser o melhor do mundo e não foi por uma questão de emocional, o pai faleceu. Até acho que o Imperador está fora disso. O Vinícius Júnior, eu também acho que está mais próximo do Neymar, muito embora eu ache o Vinícius Júnior meio enganador. Eu não acho que ele é esse craque todo. Mas, enfim, como buscar motivação? E aí fica engraçado, porque a gente parece que está dando a volta na conversa, né? Eu entendo que para você buscar motivação, você precisa entender o que te move. Se o que te move for desafio, você vai conseguir se motivar, porque o Neymar não ganhou nada ainda. Não ganhou Champions, não ganhou Mundial. Ele ganhou uma Champions com o Barcelona fazendo gol na final. É verdade. Mas ele não ganhou como protagonista. Não foi protagonista, exato. Por isso que a gente não lembra. Né? O protagonismo era tudo do Messi. E ganhar a Champions... O Belletti ganhou uma Champions com o Barcelona com muito mais protagonismo do que o Neymar. Fez o gol na final, né? Fez o gol salvador na final. Né? Então, um jogo difícil. Aí conversando, a gente pode ser o que pode motivar o Neymar? O protagonismo mundial. Eu quero ser o melhor do mundo. Para que você consiga fazer com que esse menino de 16, 17 anos ele tenha motivação, ele precisa entender o que foi que levou ele a jogar bola. Se foi para conseguir o dinheiro, aí é difícil. Aí vai bater lá e daí vai ficar rodando. Porque ele já atingiu o objetivo dele. Não, eu quero jogar bola porque eu quero ir para a seleção brasileira, eu quero disputar uma Copa do Mundo. Se for isso, ele tem motivação de 4 em 4 anos. Um ano antes da Copa, E a gente vê que tem muito jogador que é assim. O próprio Ronaldinho Gaúcho... O próprio Ronaldinho Gaúcho... Eu ia falar do Atlético Mineiro. Sim. Ele não tinha mais motivação nenhuma, até que chegaram para ele e falaram assim, você tem que ganhar a Libertadores. Aquilo para ele foi o estopim de algo que ele não tinha mais. E daí, o gênio, quando ele é cutucado, quando você realmente consegue mostrar que o cara tem que fazer alguma coisa, igual o Michael Jordan, né? Ele assistindo esse seriado na Netflix,
Você vê o quanto ele criava motivação para ele mesmo. Então ele criava problemas, às vezes, onde não tinha. O cara olhava para ele, dava uma risada e falava, então agora você vai ver. Por quê? Porque essa era a motivação dele. Então meninos de 17, 18 anos, eles... Da Romênia, que chegou para o Barcelona depois, ele fez uma Copa de 94 estupenda. Né? O próprio Rames Rodrigues, que fez uma Copa do Mundo do Brasil, né? Jogou muito aquela Copa do Mundo e depois ele vai para uma equipe grande, dá uma apagada. Em 2018 ele também joga melhor, ele joga um pouquinho melhor do que ele estava jogando na equipe. Esse negócio de buscar motivação é interessante. O André está destacando aqui que existe um estudo americano sobre essa questão de pular fases, né? Que os atletas se realizam financeiramente profissionalmente muito cedo. Então eles pulam aquela fase do fazer besteira, que a gente faz com 13, 14, 15 anos, eles começam a ganhar grana com 16, 17, e aí talvez tenha essa o Alexandre Pato é um exemplo. O Alexandre Pato despontou como uma das maiores atacantes, foi para o Milan, jogou e tal. Aí você começa a observar que quando ele foi para o Milan, o Ronaldinho também foi, ele era casado, já separou e caiu na noite, e até hoje eu acredito que o Pato não conseguiu enxergar a motivação. Onde é que ele pode chegar? E ele surgiu tão jovem que ele está aí há tanto tempo que ele continua novo. O Pato não tem 30 anos. Exatamente, eu acho que não. Só que ele, até agora, me parece que não conseguiu arrumar nova motivação. Ele já atingiu o ápice que ele colocou para ele. Mas eu acho que ele foi hipervalorizado. Eu acho que ele surge hipervalorizado. Rola uma hipervalorização. O pessoal está questionando aqui, a gente fala mal do Neymar, nós não estamos falando mal do Neymar. Não. Muitas vezes a decepção vem daquilo que a gente espera. O Neymar já fez muito. O Neymar é um puta jogador. Só que a gente, quando ele surge no Santos lá em 2009 para 2010, o que a gente esperava do Neymar era mais do que ele até hoje entregou. A gente esperava que o Neymar tivesse um protagonismo no meio. Por mais que ele tenha feito uma baita Champions, ele não era o protagonista. O protagonista era o Messi. E a equipe era muito boa. Então, o que a gente espera do Neymar é que ele seja o protagonista no Paris Saint-Germain, por exemplo, e leve o Paris Saint-Germain a uma grande conquista. Como eu não sei você, Gu. Eu não sei você, Gu, mas a sensação que eu tenho é que ele pode fazer isso. Pronto. Por isso a nossa frustração. A gente não se frustrou ou se frustrará, por exemplo, com o Vinícius Júnior. A gente não espera que o Vinícius Júnior seja um grande protagonista. Mas o Neymar, a gente espera ganhar uma Copa do Mundo com ele. Aliás, a gente espera mais. Nós esperamos ganhar uma Copa do Mundo com o Neymar. E eu fico muito frustrado, porque eu vou ficar com uma sensação danada de obra inacabada se a gente chegar em 2022 e o Neymar não fazer uma puta da Copa do Mundo. O Brasil podia até não ganhar, tá? Mas se ele não fizer uma Copa do Mundo, assim, acima da média. Porque 2010 eu entendo que ele já deveria ter ido, tanto ele quanto o Ganso, depois o Ganso desandou. 2014, ele fez, para mim, ele fez uma excelente Copa do Mundo no Brasil. Tanto é que, e ali eu acho que ele carrega o time nas costas, e se eventualmente o Brasil fosse campeão, ele carregaria esse mérito. Nas Olimpíadas, ele não carregou a seleção nas costas, a seleção ganhou os trancos e barrancos. A Alemanha jogou a final com o Brasil, era a Alemanha C, né? A gente ganhou nos pênaltis com muita dificuldade. 2018, o Neymar não jogou nada. 2018 é a Copa de 66 do Pelé, sem ter machucado. Ele não jogou nada, foi fiasco. E vamos ver 2022. A gente está caminhando, daqui a pouco o Insta vai derrubar a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho, o pessoal está fazendo perguntas, a Mafê até fez uma pergunta sobre a relevância da liderança, se der tempo a gente volta. O quão a liderança hoje é importante na era da informação. A gente vive um momento muito peculiar. A gente ainda tem os baby boomers em pontos de liderança corporativa. Os baby boomers que são avessos há muitos incrementos tecnológicos, inclusive a home office, né? Os baby boomers não são fãs do home office. Depois a gente tem a geração X, que aí já faz essa transição, que está se esforçando para aceitar o home office nesse momento. E aí a gente chega nos millennials, que são aquelas pessoas descoladas, que não querem se prender a horários, não querem se prender a normas muito, muito fixas, que tem como motivação, que o André comentava ali, muito mais uma qualidade de vida do que uma vida corporativa. Luizinho, você vai me desculpar, mas
comparar qualquer jogador masculino à Marta, você tá de sacanagem, né? A Marta é o Pimentel do futebol feminino. Tudo que... Ah, Marta, mete a Marta lá. Tá de sacanagem. Então, qual a importância da liderança nessa época de informação, na era da informação? Qual o diferencial da liderança? Olha, Gu, inclusive o pouco que eu estudei de gestão de pessoas e que me chamou muito a atenção foi exatamente isso. Na era da informação, o que faz a diferença é como você vai gerir o teu grupo. Porque hoje, e aí vamos trazer um pouquinho para o lado esportivo, eu tenho um grupo. Se eu quiser dar o mesmo treino que o Guardiola dá, eu busco na internet e dou. Então, eu brinco que hoje os grandes técnicos de futebol, eles não são grandes entendedores táticos, entendedores da questão física, técnica. Voltou. Eu entendo que eles são, sim, gestores de pessoas. Porque você pega um clube como o Atlético... Vamos pegar o Atlético Mineiro, que é o teu clube. Casares, Otero... Vamos pegar esses caras aí. Você acha de verdade? Você acha de verdade que você vai chegar para esses caras e vai falar de transação ofensiva, vamos marcar em zona? O cara não tá nem aí. O cara vai jogar ou não pelo técnico. A partir do momento que ele confiar no técnico e falar, não, esse cara ele realmente tem algo a agregar. É que daí sim eles vão começar a escutar alguma coisa. Então, eu vejo hoje o papel da liderança como fundamental para qualquer atividade, seja ela esportiva, corporativa, familiar, porque, como você bem disse, como as informações estão muito fáceis, como a gente consegue obter qualquer relatório, você consegue ver o que estão fazendo na Rússia. Você consegue ver... Pode falar. Não, desculpa. Não, então, você saber gerir aquela pessoa hoje é muito mais fácil do que você munir aquela pessoa de informação. O Leandro Carnal, no mundo pós-pandemia da CNN, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ele disse que outro dia, numa aula dele, uma mulher falou assim, olha, hoje com as informações todas na internet, não precisa mais de faculdade. Ele falou, realmente. Não. Será? Ele falou assim, realmente, se eu entrar na internet agora, eu consigo ver todos os tutoriais possíveis de uma cirurgia cardíaca. Corta assim, faz assado e tal. Na hora que você estiver passando mal, precisar de uma cirurgia cardíaca, você vai querer que te atende o cara seguindo um tutorial ou um médico que passou 10 anos no banco de faculdade, fez residência. Então, assim, o conhecimento, ele realmente é vasto. A gente consegue hoje ter muito conhecimento de muita coisa. Só que só isso não basta. Talvez não baste. Né? A gente precisa saber lidar com esse conhecimento, precisa aprofundar em alguns casos. Né? Eu acho que a liderança é muito por aí. Né? E aí você toca em outro ponto que eu acho interessante, que é o tutor. Sim. Né? Quando o líder ele atinge o ápice dele, é quando ele vira tutor. É quando as pessoas enxergam nele uma pessoa a ser seguida, uma pessoa, não um profissional, uma pessoa a ser seguida. A partir daquele momento, para mim, o líder atingiu o máximo que ele pode fazer pelo grupo. O Vinícius está falando para a gente aqui que a gente está, concordo com ele, que a gente está na era dos dados, não é da informação. A gente recebe muitos dados. É verdade. Muitos dados, a gente não sabe lidar. Tem um autor inglês que ele fala que vou usar até esse termo, ele fala informação, que toda informação gerada pela humanidade, desde o seu início até o ano de 2003, 16 anos atrás, ela é gerada por dia atualmente. Então, tudo que o mundo produziu, a humanidade produziu, de informação, desde quando ela surge, lá como de Neandertal, sei lá, até 2003, a gente hoje produz em um dia. É impactante. É absurdo. Né? É impactante. Vina, antes que o Insta nos derrube, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Que bom que deu certo. E eu falo muito, eu tenho dito muito isso. Para mim, o pior momento, a minha ansiedade, é a hora que a gente conecta e entra ao vivo. Porque
Ontem eu tive um probleminha com o Léo, que falava sobre mercado fitness. A gente teve um probleminha aí de conexão. Ele, depois de muito tempo, conseguiu com a tela embaçada, enfim. Mas deu certo. Hoje a mesma coisa deu certo. É exemplo de que a gente tem que perseverar. Exatamente. Como que as pessoas querem contratar? Porque eu sei também, se você inclusive quiser aproveitar para falar, você tem um projeto de formação no futebol, né, onde você faz ali a formação de atletas. Então eu queria que você falasse do seu projeto. E se as pessoas quiserem ou contratar o Vina advogado, contratar o Vina gestor, ou conhecer o seu projeto, como que elas te acham? Bom, realmente eu estou iniciando aqui em Curitiba um projeto, um centro de formação de atletas. Já estou fechando algumas parcerias, mas com essa pandemia a gente está um pouco prejudicado. Então a gente aproveita esse período para organizar mesmo, os uniformes já estão sendo feitos, já temos coletes, os meninos treinam com máscara, com aquele distanciamento e tal. E até o momento a gente está trabalhando só aqui em Curitiba. A gente tem um projeto de criar uma casa do atleta, né? E aí sim a gente buscar atletas de outras regiões para que a gente possa fazer um pente fino e aí a gente deixa os meninos no fino dos cascos, os que tiverem qualidade, e encaminhar para os clubes. O que eu queria só finalizar, porque falaram do ego, e eu vou falar rapidinho, daí depois eu coloco meus contatos. Quando eu estava para sair do bar, que a gente atingiu o ápice, eu comecei a ter alguns problemas, por quê? Porque os meus colaboradores não viam dos donos um retorno à altura do que eles estavam fazendo. E aí eu tive uma crise, que eu tive que demonstrar para o pessoal o porquê aquele retorno financeiro não estava vindo para a gente da forma que eles queriam. Falei, são franquias, são redes, não necessariamente o que a gente ganha aqui é aplicado aqui, a gente tem o nosso bônus, que é o que foi prometido. E eu falei, se a gente continuar batendo meta atrás de meta, vocês podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que a gente vai ser... Vai ter um novo reajuste e tal, mas eu tive esse problema, né? Então, quando você chega no ápice, você também tem problema. Quando você está lá embaixo é um problema, e quando você está lá em cima também é um problema. Quando você está construindo, são alguns percalços, se você tiver o planejamento. Agora, a manutenção lá em cima também é um grande problema para o líder, né? Que a gente comentou do Neymar. E inclusive escrevi um livro com esse rapaz aí bonito, desse outro lado da linha. E a falha é minha, eu tô terminando, mas eu tô assim, então, tão apaixonado, montando ele com... Mas até o final, a minha meta é já mandar para revisão no final agora deste mês. Então, em 2 semanas já está indo para revisão, se Deus quiser. E aí, naturalmente, eu vou te copiar. Acredito. A gente escreveu um livro, eu e o Gustavo, com esse título. Tá no prelo. Exato, já tá quase. E com um pouco com conhecimento científico que o Gustavo tem, com essa parte empírica que eu aprendi. E eu estou à disposição, como você disse, eu sou advogado, trabalho com direito desportivo, dou aula, dou palestra, presto essa consultoria na gestão de pessoas, né? Vou até o estabelecimento ou faço alguns treinamentos. Agora estou fazendo alguns treinamentos online. O meu Instagram é Vina com Y, C Fragoso. Meu e-mail é viniciuscfragoso@gmail.com. Meu telefone é 41 984 13 22 25 e eu estou à disposição. Se você quiser conversar, trocar uma ideia também, fique tranquilo que o meu FII nem sempre é o financeiro. Eu quero fazer o bem, poder ajudar. E se eu puder, né? E se eu puder ganhar com isso, melhor. Mas se você não tiver como, a gente vai trocar uma ideia. Depois me manda esses seus contatos organizadinhos no privado, que a hora que eu baixar esse vídeo pro YouTube, devo fazer isso de hoje para amanhã, eu lanço todos os seus contatos lá e depois eu disponibilizo também aqui no Instagram para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas tenham conhecimento. O ministro Caputo está nos honrando aqui. Chegou um pouquinho tarde, ministro. A gente já está encerrando aqui. Galera, agradeço
muito a atenção, a perseverança, uma vez que no início a gente teve muitos problemas técnicos e quase que a gente não consegue colocar esse nosso programete no ar. Amanhã vamos conversar com o André sobre finanças pessoais. Então, é um tema que nesse momento de pandemia, especialmente, a gente precisa ficar muito atento àquele capital que a gente tem para receber ou está recebendo, muito atento às nossas finanças pessoais. Então, é muito importante que vocês assistam para a gente debater um pouquinho as finanças pessoais. Na sexta-feira vamos conversar com o Casal Amor, vai ser um bate-papo leve, descontraído, eles são influenciadores digitais, eles são, acima da média, de uma energia monstra. Eu estou muito curioso, porque eu acho que eles vão aprontar alguma surpresa pra gente aí durante a live. Se você tem um tema legal, um assunto legal, que quer conversar com a gente, me manda lá um direct. Se você quer sugerir alguém para conversar com a gente, me manda também ali um direct, que vamos sempre trazer temas diferentes, diferenciados, vamos tentar sair da mesmice aqui. Falamos sobre astrologia essa semana, vamos falar sobre hipnose semana que vem. Eu estou quase fechando para a gente falar de nudismo e naturismo aqui, a filosofia de vida, quer dizer, vai ter muita coisa legal vindo por aí. Ok? André, Gugu, queremos um ufólogo. Amanhã. Fala, Vina. Queremos um ufólogo. Eu tô louco atrás de um ufólogo. Tô fazendo contatos com alguns e ainda não consegui ninguém para conversar. Se você conhecer um ufólogo bacana, dá o meu contato, pede ele para falar comigo, me dá o contato dele, que eu quero muito conversar com o ufólogo. Eu adoro conhecer um pouco de tudo. E eu não tenho preconceitos com as coisas. Muito pelo contrário, eu quero quebrar esses preconceitos. E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade bem legal. Se eu não consigo, talvez, atingir um número elevadíssimo de pessoas, pelo menos aqui dentro do nosso microcosmo, que a gente consiga quebrar alguns paradigmas e trazer um pouquinho de papo legal, de conversa, de irreverência, de informação, de dados para todo mundo. Vina, foi show de bola, obrigado, valeu demais. Ministro Caputo, eu sei, a gente sabe que as tarefas do dia a dia vão assoberbando a gente. Eu fico muito feliz, eu me sinto muito honrado com você estar sempre com a gente, sempre me prestigiando. Eu te falo que inclusive uma pessoa, um exemplo de vida, né, como é o ministro Caputo Basso, sem ser puxa-saquismo, sem ser piegas, mas ele é um grande exemplo para todos nós de vida, de caráter, de pessoa, e assim, eu me sinto prestigiadíssimo e muito feliz quando ele dá essa moral pra gente, que a gente sabe a vida corrida que a gente tem. André, eu vou falar lá em casa, hein, Gugu? Papo legal como finanças. Fala, Vina. Vou falar lá em casa que o ministro entrou na minha live. Nem vou falar que foi por causa de você. Você tá doido? Eu printo aqui e mostro pra todo mundo. Não, mas não foi não. É porque o papo é legal. Amanhã vamos falar sobre finanças pessoais. Eu vou perguntar pro André como é que a gente organiza o nosso orçamento, como é que a gente corta a despesa necessária, se é hora de investir, fundo imobiliário. Vem com a gente amanhã que a gente vai ter um bate-papo super legal. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Uma quarta-feira pra lá de iluminada. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.